for the King, 'cause we believe. Hey! All the world starts changing when the church starts praying. Strongholds start to break. Oh, when we pray, prison walls start shaking at the sound of praising. Nothing stays the same. Oh, when we pray. Oh, oh, oh. When we pray. Oh, oh, oh. I see revival rising. I see hope on the horizon. A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, pastor Sandro? Graças a Deus, né? É isso aí, já agradeceu hoje, Helder? Sempre grato, né, irmão? E você que está nos assistindo aí, já agradeceu hoje ou não? Segunda-feira, será que as pessoas reclamam ou agradecem com maior frequência? Tem que agradecer. Tem que É agradecer. mais um dia. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo pastor Sandro, casado com a Alessandra Fonseca, 51 anos de idade, 29 anos de casado, 30 anos de fé. Rapaz, hoje a conversa vai ser difícil pro meu lado aqui, Helder. Hoje é pesado, hein? Pai da Jade, da Giovanna e do Enzo, ordenado pastor aos 29 anos de idade, pastor da comunidade Abundante Graça, a famosa MAG. É isso? Isso. Mag, Ministério no coração Abundante aqui, ó. Graça. Uniforme. Pastor Sandro, eu queria começar, como eu sempre começo com os convidados que vêm aqui, perguntando para você como que foi o seu encontro com Jesus. Conta para nós. Quero primeiro cumprimentar todos que estão nos vendo. Prazer poder estar com você, Temer. Prazer é nosso. Na verdade, quando Deus me alcançou, eu ainda jogava futebol no São José. Uhum. E ali eu ia em umas reuniões, só que eram umas reuniões que hoje é a igreja da cidade, mas era a primeira igreja batista, né, a PIB. Uhum. E tinha um culto de atletas. E a gente era idade adolescente, e ali eles faziam sempre uma reunião, e a gente ia ali. E eu ia acompanhando sempre um amigo, porque eu não era avesso essa coisa de cristão, né? Eu dizia, não gosto muito desse negócio, vai você. Poxa, mas você é meu amigo, vamos lá. E aí eu acompanhava, e aí sempre depois das reuniões tinha algo para comer, então a gente ia mais pelo alimento depois do culto. E Eu acho que a gente tem uma reunião que acontece assim hoje lá na praça, né? Tem. Eu já ouvi falar disso. E nisso, né, a palavra foi entrando, Deus foi ministrando ao coração, mas até então não me decidi. Mas quando eu me casei, com minha esposa 19 ou 20 anos, e aí após 3 meses de casado, nós nos entregamos ao Senhor Jesus juntos, né, e hoje continuamos juntos para a glória de Deus. Eu fiz uma postagem sobre isso ontem. Eu falei, casamento sem Jesus não tem a menor chance de dar certo, né? Não tem. Eles começam e acabam pelo mesmo motivo. A pessoa querendo ser feliz. Ser feliz. E isso foi uma base pra gente, porque a gente muito novo, né? Porque nós começamos a namorar, ela tinha 16 ou 17. E depois desse tempo de namoro, nos casamos. E foi uma grande base, porque para mim, como atleta profissional, que na época ainda não era, mas a gente já viu os atletas profissionais dos clubes e tendo carro importado, mulherada, era aquele negócio que a gente almejava também. Sim. Foi algo que nos chamava atenção. E quando o Senhor nos alcançou pela graça dele, nós começamos a inverter isso dentro dos clubes por onde eu passava. Então eu pegava aqueles meninos que eu sabia qual era o desejo dele, porque era o meu desejo também, anteriormente, antes de Jesus. Então eu comecei a inverter, eu começava a pegar vans nos clubes, levar eles até a igreja, mostrar, olha, você pode ser bem-sucedido, você pode ser feliz, mas com Jesus. Porque para mim, na minha adolescência, o que era ser feliz? Ter o carro, ter a fama, ter mulheradas, e isso achava que era felicidade. Então, quando Deus me alcançou, eu comecei a inverter isso dentro dos clubes por onde o Senhor... Isso aí já era um ministério. Já era um ministério. Mesmo antes de pastorear, a gente já fazia muito trabalho com casais. Então, a gente já... Quando fomos alcançados, Deus já começou a colocar na nossa vida, na minha e da minha esposa, Alessandra,
esse projeto. A gente chegava nos clubes, a gente nem entendia, porque a gente recém-casado e vinha gente comentar sobre problemas do casamento. Dizer, não, eu vou embora hoje, e a gente sentava, não, calma, vamos Parece conversar. que começa a atrair, né? A atrair. Essa é a palavra também. Então, por onde nós passamos, sempre Deus trouxe situações que a gente colocava, como é que resolve isso? Porque a gente também era novo convertido. Só que o Senhor foi nos dando a direção e, graças a Deus, né, essas pessoas elas não tomaram a decisão que tinham decidido tomar. E o interessante é que eram pessoas que a gente não conhecia de longa data. Então a gente vê graça de Deus mesmo, né? Sim. Nos posicionando, nos colocando no lugar aonde Ele queria. Eu tenho para mim, pastor Sandro, que quando Deus tem um propósito, e que a gente sabe que homem nenhum pode segurar, né? Pode impedir, ele vai nos dando doses de autoridade Sim, naquele assunto, né? com certeza. E você começa às vezes a aconselhar pessoas ou até ministrar a sua palavra e começa a vir coisas que você nem sabia que sabia. Eu falo muito sobre isso, né? E eu tenho por hábito gravar as ministrações nossas, tanto nas praças como nas casas de recuperação que a gente vai, para eu mesmo assistir depois. Porque depois eu vou comparar com aquele esboço que eu preparei Sim, e eu consigo identificar aquilo que realmente já estava previamente estabelecido e aquilo que foi o Espírito que me trouxe na hora, né? E na grande maioria das vezes, mais da metade das ministrações não tem nada a ver com aquilo. Aquilo que foi programado, né? Não Projetado. tem nada a ver. Isso é tremendo de entender, porque Deus ele tem os seus desígnios, que a gente só vai saber quando estiver com Ele, e como Ele vai direcionando as coisas para aquela direção. Sim. Né? E no seu caso dá para ver que foi bem isso, né? Sim, e a gente aproveitava as oportunidades, não só com os meninos, com os próprios jogadores profissionais. Né? Depois de tornar profissional, a gente fazia as reuniões nas concentrações. Então, nessas reuniões, porque assim, dificilmente um pastor entraria dentro desse clube para poder estar ministrando. Então, nós, como atletas, fazíamos um trabalho missionário ali dentro. Né? E alguns atletas foram alcançados através desse projeto, né? Que Deus ia colocando. Não só meu, mas de outros irmãos que também faziam parte do elenco. A gente se reunia na concentração, porque concentração você tem que ficar dentro de um hotel, no quarto. Sim. Então eu pegava esse momento e dizia assim, olha, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Né? Um dos que foram alcançados até o Ricardo Oliveira, que hoje é pastor também, né? Quando estávamos jogando na Portuguesa. Saudade dele no Santos. Né? Que saudade dele no Santos, Helder. Acho que o Santos está com saudade de muita gente, né? Meu Deus do céu. Ele realmente, né? Ele virou um ministro do Evangelho, né? Sim, um menino... E eu peguei bem o começo dele, né? Quando eu pegava ele na casa dele para poder levá-lo para o treino, trazia de volta, deixava na casa dele. E você ficou nessa como missionário, jogador de futebol, quantos anos? Eu parei aos 32, se eu não me engano, não me recordo muito bem, mas aos 32 anos, só que assim, dentro de um projeto ainda de mais 2, 3 anos de contrato, quando Deus fez o chamado, né, falou assim, filho, agora você já fez esse trabalho, mas hoje eu tenho algo específico para você, cuida do meu povo agora. E ali foi uma mudança drástica, né? E como que foi essa experiência, pastor? Como que foi esse... As pessoas têm muita dúvida, eu tinha essa dúvida também. Sim, né? sim. Quando a gente ouvia as pessoas falarem sobre Deus falou comigo, E a gente ficava naquela assim, mas como que Deus fala com você, né? Hoje que Deus fala comigo, Sim. eu sei exatamente como é. A gente sabe quando é a voz do Espírito ou não. Mas como que foi isso naquela sua experiência lá? Na verdade, eu tenho que voltar um pouco. Vamos lá. Né? No ano de 2003, eu fui jogar no Criciúma, Hospital Brasileiro, pela primeira divisão no Criciúma. E ali houve uma epidemia muito grande, onde muitas crianças foram afetadas, ao ponto de não ter mais leito nos hospitais. E minha filha Jade, a mais velha, que hoje mora fora, ela mora na Austrália, ela também pegou. Só que na época eu tinha dinheiro, fama, plano de saúde, tudo que era necessário para tratar daquele problema. E eu vi as crianças, e nós fomos para um hospital que tinha sido desativado há muito tempo, aonde a rua passava na altura do teto.
E ali eu tinha que sair para comprar termômetro, mesmo tendo plano de saúde, tendo tudo que era necessário, só que não tinha leite em hospitais. E nesse hospital desativado, minha filha ficou ali. E ela não melhorava, as outras crianças iam, melhorava. Ela ficou 1 semana sem comer, vomitando já sangue. Ela tinha cãibra por todo o corpo, com 4 anos de idade isso. E a gente viu aquilo, que sofrimento. E a gente com todas as condições. Ligamos então para a pediatra, que o esposo dela na época era chefe da Beneficência Portuguesa. Assim, não, coloca no avião e vamos transferir. Comentamos com ela, ela disse assim, não tira daí, ela morre no meio da viagem. Disse, tudo bem, então eu vou para Florianópolis, eu vou para o Rio Grande do Sul, coloco no carro e vamos. Ela dizia, não tira daí. Se tirar, ela morre no meio da viagem, ela não suporta. E nos vimos diante de uma situação, a ponto de nada resolver. Quando fomos ver, no outro dia, todo o medicamento que tinham dado na minha filha, a mão dela estava inchada, nada foi para ver. E ali não entendemos, levamos nossa filha para casa. Dissemos assim, olha, vamos tirar, não tem mais o que fazer aqui. E no caminho de indo para casa, era a minha esposa com a minha filha do meio, Giovana, eu dirigindo com a minha filha, que estava enferma já, no colo, na frente, e indo para casa. Só que no meio do caminho, ela ia desfalecendo. Eu abria a porta do carro, levantava ela ao alto e dizia, Senhor, tem misericórdia. Ela retomava novamente o fôlego, e assim foi até chegar em casa. Chegamos em casa, foi a oração mais difícil que eu e minha esposa nós fizemos. Colocamos ela na cama dela, colocamos um balde, só que ela já nem vomitava mais, porque ela já não tinha mais o que vomitar. Dobramos o nosso joelho e oramos assim, Senhor, o Senhor nos deu. Eu não consigo ver minha filha sofrendo mais desse jeito. O Senhor pode levar, se o Senhor quiser. Ou o Senhor traz cura, ou o Senhor leva. Essa foi a nossa oração. Ela adormeceu, saímos do quarto. Quando saímos do quarto, ouvimos um grito, depois de aproximadamente meia hora. Um grito dizendo assim, mãe! E ela não falava já. Há mais de 1 semana. Ela sussurrava só. E ela falou num tom alto, mãe, fomos correndo, nem nos apercebemos. Fomos correndo para poder saber o que estava acontecendo. E eu cheguei e disse, o que foi, filha, quer vomitar? Ela disse, não, papai, com 4 anos, eu estou com fome. E ali minha esposa saiu correndo, fez uma sopinha e ela comia com muita vontade. E eu dizia, filha, come devagar, senão você vai vomitar. Ela dizia, papai, eu estou boa. Eu disse, é mesmo, filha? E ela disse, papai, eu quero agora ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro. Eu, por ela tratando cãibra por 1 semana já daquele estado, eu fui para pegá-la no colo. E quando eu fui para pegar no colo, ela olhou para mim, papai, eu ando. Eu disse, se você anda, então vai andando, filha. E ela saiu andando como se nada tivesse acontecido. Eu e minha esposa atrás glorificando o nome do Senhor. Dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia. Então esse foi o ponto que marcou a minha vida. Porque aonde eu vi, quando eu tinha tudo, mas o tudo que eu tinha não solucionava aquilo que eu necessitava. Você conhece uma história meio parecida, Helder, não? Tem, eu já ouvi falar. Parece que tem um livro aí. Tem um livro muito Conta bom, essa história. aliás. Então, ali foi uma base. Só que o Senhor permitiu alguns anos ainda eu trilhar o caminho do futebol. Só que chegou um tempo que Deus falou, filho, agora chegou o tempo de cuidar daquilo que é meu. E eu fiquei preocupado, porque você sai de uma situação financeira, né, muito grande. Vou abrir aqui, era na época mais 2 anos de contrato, num valor de R$40 mil, para você abrir mão para uma ajuda de custo de R$600. Então, tinha-se carros importados, tinha casa em condomínio, Sentei com R$40 mil por mês naquela época, era como se fosse mais ou menos uns 100 mil hoje. Então eu disse assim, sentei com a minha esposa, porque eu acho que tudo que nós devemos fazer como família é sentar com a esposa e ouvi-la também. E eu relutei por isso, falei, Senhor, mas como é que vai ser? Como é que vai ser a minha família? Deus dizia assim, eu cuido dela.
Eu falei, amém. Sentei com a minha esposa, ainda relutei um pouco, né, pelo medo, porque tudo muito novo pra gente. Só que minha esposa me trouxe uma palavra um dia, e aquela palavra foi culminante, aquela palavra foi para mudar, virar essa chave mesmo. E a palavra dela foi assim, você lembra da história de Jonas? Eu falei assim, lembro. Ela falou assim, você sabe onde ele foi parar? Eu falei, sim, dentro do ventre do peixe. Ela disse assim, só que você tem algo ainda que é pior. Eu disse, pelo amor de Deus, pior do que Jonas? Ela falou assim, você não vai sozinho igual ele. Vai eu e as suas 2 filhas, que hoje eu tenho mais um filho, mas na época eram as 2, junto com você. Aquilo ali, eu falei, Senhor, hoje basta. Aí fui conversar, né, no clube, que era portuguesa na época, e conversar com dirigentes, né, através da proposta que eles fizeram. Eu falei assim, não, olha, Deus mudou tudo na minha vida e hoje eu não posso. Você está ficando louco. Recusar isso, você deve estar rico. Eu falei assim, não é isso. O propósito não é esse. Sabe o que é? Vocês não vão entender hoje. Porque quando eu tinha tudo, nada trouxe a vida da minha filha de volta. Foi Deus. E hoje Deus me faz um pedido. E eu não posso recusar o chamado que Ele me faz. Então, eu tinha tudo. Na verdade, não solucionou nada. Agora, eu realmente tenho tudo que eu posso confiar. E ali foi esse chamado onde nós abrimos mão, né, de todo o projeto profissional, mas tendo muitos familiares dizendo, é loucura. Sim. Sabe, pastor Sandro, a gente vive um momento, e eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, falar mal da igreja, que é a noiva de Cristo, né? Mas eu quero falar das falsas igrejas, né? Que infelizmente tem algumas no nosso meio. A gente vive um momento que tem muita gente dizendo que está abandonando uma vida por Cristo. Mas, na verdade, está buscando em Cristo uma forma de sustento. E a grande verdade é que pessoas com chamado legítimo, com chamado que de fato é um chamado de Deus, elas abandonam tudo de fato por Cristo. Mas não num momento ruim, e sim num momento bom. Então, para mim, tem uma diferença muito grande nesse aspecto. Quando você diz que a pessoa abandonou tudo por Cristo, mas que tudo é esse? Qual era o momento de vida que ela estava passando, né? Porque você se escorar em Cristo mediante uma situação ruim é uma coisa. Agora, você abrir mão, de fato, de uma situação muito boa, porque Cristo falou com você, é outra completamente diferente. Esse movimento todo do De Segunda, que o Helder faz parte, veio como um chamado para mim num momento muito complicado, empresarialmente falando, né? E a minha primeira arguição com Deus, porque a gente tem essa mania, né? É dizer, Senhor, mas não é o momento. Como que eu vou fazer isso se eu tenho esse desafio empresarial? Então eu preciso resolver primeiro isso. Sim. E aí sim eu posso. E aí Deus foi claro comigo. Assim, faz o que eu estou mandando, que isso aí eu resolvo. E em 10 dias depois estava resolvido. E de forma assim completamente milagrosa. Sim, né? sim. De uma forma assim completamente fora de... Não era algo de R$100, né? Era um valor bem expressivo. E aí a gente vai, à medida que a gente se posiciona em obediência, e eu falo muito sobre isso nas ministrações, porque foi algo que fez sentido para mim. Porque muitas vezes a gente se diz convertido, mas na realidade a gente não entregou a vida nas mãos de Deus. Né? A gente se amoldou a um padrão religioso, mas de fato a gente não soltou a vida na mão de Deus. Sim. Né? E isso é maravilhoso quando você aprende a entrar nesse lugar. E eu falo sempre que o versículo da minha fé, meu testemunho de fé é Filipenses 4:6, né? Porque quando você não anda de fato ansioso por coisa alguma, né? E aprende que as suas petições, as suas necessidades você entrega em oração, você sai desse lugar de achar que você tem domínio sobre alguma coisa. Né? Porque quando meu filho adoeceu, guardado as devidas proporções da sua história, foi muito parecido. Porque eu era um executivo bem-sucedido na época,
não faltava nada do ponto de vista material, mas eu não tinha uma casa saudável, né? Minha relação com a minha esposa na época não era uma relação das melhores, do ponto de vista de uma família que anda sob os princípios de Deus, né? E aí Deus permitiu uma doença, e eu vi meu filho à beira da morte muitas vezes. Do ponto de vista humano não tinha solução mais, né? E quando eu entrei nesse lugar e falei, não, Senhor, o Senhor pode levar. Exatamente igual. Mesmo. O Senhor pode levar, porque eu não aguento mais ver o sofrimento físico É dele. isso mesmo. Né? Ele já tinha 6 meses em coma na UTI, com feridas pelo corpo todo. E já tinha feito 4 cirurgias na cabeça, muitas cirurgias cardíacas, traqueostomizado. Sim, uma situação... Ele internou com 12 quilos, nessa época ele chegou a pesar 7 quilos. Então ele tinha ossos aparentes para fora da pele. Uma situação assim mesmo muito, muito impactante. E não por coincidência, no dia seguinte dessa entrega, os médicos me chamam e olha, Temer, eu acho que a gente acha que descobriu o porquê é que ele não evolui positivamente. E aí ele fez mais uma intervenção cirúrgica, 2 meses depois ele já estava no quarto. Glória a Deus. Né? E esse é um impacto do tipo que você que está nos ouvindo não precisa passar. Eu falo para todo mundo, se Deus está te chamando, sem permitir você passar por algo sério, para de ser cabeçudo e atende a esse chamado, né? Porque ter que passar por uma aflição tão grande como essa é algo que, se você pode ser poupado, se poupe disso, né? Porque eu vejo que Deus, ele tem a forma dele de fazer as coisas, e quando a gente entrega de fato a vida nas mãos dele, tendo tudo, o resultado é ainda melhor, Com certeza. né? Porque a gente não busca Deus por necessidade, né? A gente busca Deus porque a gente entendeu o Evangelho, e à medida que você se posiciona nesse lugar, fala, eis-me aqui, acabou a sua vida. E é isso mesmo. Ele conduz, né? Ele conduz, né? A gente não consegue fazer plano mais, né? E são coisas que a gente vai vendo, né? Na sua vida aconteceu dessa forma. Só que da minha filha, nós estávamos vivendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus. Então, né, para você também que está nos vendo aí, independente, né, você pode estar vivendo a vontade de Deus, não nos isenta de viver o momento da adversidade. Sim, também. sim. Né? Porque esse foi o nosso caso na época. A gente já servia o Senhor, a gente já fazia o projeto com Deus, e Deus permitiu. Ontem até foi ministrado na igreja, né, que as lutas, muitas das vezes, elas vão fazer nos aproximar ainda mais. Tanto que lá na frente, quando o chamado de Deus veio para a minha vida, eu fui lembrar do quê? Do momento daquele aperto onde eu não conseguia solucionar, somente Deus solucionou, mesmo vivendo a vontade dele. Mesmo cumprindo o chamado dele para o momento. Fica ainda mais difícil de entender. Sim, né? porque a gente pode colocar entre aspas, Deus conta para ele, peraí, eu te sirvo, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem esse direito, e não foi o caso, né? Eu queria ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 a 24. Presta atenção nesse texto, Helder, você aí. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Quer dizer, mais claro do que isso, não tem. Não tem, né? Não precisa explicar esse texto, né? Então, quando ele citou Jonas, é engraçado, porque Jonas foi cabeçudo, Sim. né? Se ele tivesse correspondido, né, ao que ele foi chamado, ele não tinha ido parar no ventre do peixe. Do peixe, né? Então, muitas vezes o que acontece com você, numa situação que você está passando dificuldade, é porque você ouviu do Espírito Santo o que era para você fazer, e mesmo assim você decidiu fazer outra coisa, né? E a gente, mesmo caminhando de próximo com Deus, mesmo respondendo a muitas coisas que Deus chama,
Em algumas a gente ainda tem a gente tendência também tem a tendência. de querer fazer do nosso jeito. É isso mesmo. E aí o resultado, adivinhe, sempre ruim. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí conta pra nós, você passou por tudo isso, teve essa experiência incrível com Deus, eu vi você falando aqui, eu tive que me segurar, fiquei emocionado de lembrar, porque isso também remete ao que eu Sim, passei. sim. Como é que você se tornou pastor? Então, eu congregava em São Paulo, só que na verdade não parava muito por causa devido à profissão. Uma hora está no Rio, outra hora está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul. E ali foram vindo as consagrações, no tempo que eu parava um pouco, ficava, permanecia. E aí no ano de 2003, onde fui consagrado pastor. Né? E qual era a igreja? Era Ministério Vida para Milhões, pastor Sebastião Leonel. Na verdade, esse ministério nasceu junto com ele, a família dele, eu e minha esposa e minha filha maior, que é a Jade, em São Paulo. Aí congregamos junto durante um bom tempo e depois Deus começou a me fazer um chamado, eu tenho algo com você. E eu dizia, não, para quê? Tanta igreja já, para que eu tenho que abrir igreja agora? Não quero isso para mim, não. Só que muitas pessoas foram chegando, pastor, e eu pastoreando esse ministério aqui em Taubaté. Dizia, pastor, eu tive um sonho com o senhor, e o Espírito Santo já tinha falado comigo, eu não comentei nem com a minha esposa. E eu dizia, meu filho, que sonho foi? Ele falou assim, olha, pastor, eu vejo o senhor numa outra igreja com a placa era diferente no sonho. Eu falei, você é mesmo? Vamos orar. Daqui um pouco vem outra pessoa, pastor, eu tive um sonho com o senhor, que eu vim até a igreja e dizia assim, mas o pastor não é pastor mais daqui, vai na casa dele. E isso foram algumas pessoas trazendo, e eu não entendendo nada. Eu disse, Senhor, eu não estou projetando nada disso. Só que o Espírito Santo ministrando no coração, já é tempo. E eu dizia, de jeito nenhum. Chegou um tempo de eu ficar, uma segunda-feira, de eu ficar tão, assim, louco dentro de casa, estava sozinho a ponto de gritar. E tinha uma reunião, numa clínica de recuperação, na época, nas mãos de Deus. Eu saí de casa e disse, falei, Senhor, se o Senhor quer isso mesmo, o Senhor vai falar comigo lá. Mas não quero ser uma bênção, não, quero específico, seja específico. E saí, fui pro culto. Vamos ver Deus falar. Eu já sei o que aconteceu. Aí chegamos lá, ouvi a palavra, só que a palavra até então, nada, né? Foi uma bênção a palavra, mas não falou nada em relação àquilo que eu tinha pedido ao Senhor. Só que o Senhor é muito misericordioso, né? Mesmo nós não sendo merecedores. Veio um irmão, falou com, hoje é pastor nosso, pastor André, né? Na época ele era eu não sei se era presbítero ou se era diácono, na época. Ele falou assim, um irmão chegou até ele e disse, olha, fala isso e isso pro pastor Sandro. Só que ele ficou amedrontado, disse, olha, eu vou falar, mas se Deus cobrar, que cobre de você. Sim. Porque eu não tenho nada a ver com isso que está falando. E aí, hoje, que é o pastor André, né, que congrega conosco, ele falou, pastor, passa lá em casa, que eu preciso falar com o senhor. Só que ele não sabia de nada também. Eu disse, tá bom. Acabou o culto lá, passei na casa dele. Falei, pastor, é o seguinte, o irmão chegou em mim e falou assim, pastor, vou te dizer, mas se Deus quiser cobrar, que cobre dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu falei para ele, por que você não fala? Porque Deus falou para falar para você. Aí ele falou assim, já é tempo de abrir o ministério. Só que ele não entendeu nada. Eu disse, é mesmo? Sim, amém, meu irmão, vamos orar. Fui para casa com aquilo engasgado, e minha esposa ainda não sabia. Na terça-feira tinha oração e uma palavra, de manhã. E o Diego, que hoje é pastor da Relevante, ele estava iniciando na caminhada. Então eu era novo convertido. E ele que ia abrir o culto de oração, o período de oração, e ele abrir trazendo uma palavra. Aí eu falei, Senhor, porque Deus já tinha dado o nome da igreja, Ministério Abundante Graça. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá bom, se o Senhor tá nesse negócio mesmo, o versículo que ele for falar tem que constar na palavra. Ô, Helder, eu acho que ele foi mais teimoso que eu. Não, a coisa foi... E aí o Diego abre lá, Filipenses 4:15, disse assim, e fala sobre abundante graça. Cara, eu fiquei amarelo, preto, roxo, baixei a cabeça e ninguém sabia.
Deus confirmou aquilo que eu havia pedido. Só misericórdia mesmo, né? Confirmou pela 5ª vez, pelo que eu tô Não. entendendo aí, né? Várias vezes. Aí eu disse, isso em relação a esse chamado pessoal, em relação ao Ministério Abundante Graça. Aí eu fui para casa, né? Peguei minha esposa, assim, Lê, andando com ela no carro, falei assim, se porventura, não que vai acontecer, né? Não tenho nada com isso. Um dia Deus pediu pra gente abrir um ministério, qual o nome você acha que deveria ser do ministério? Mas Temer, foi assim, prontidão. Eu acho que é Abundante Graça. Falei, quem te falou? Fui indagá-la, falei assim, peraí, como é que você... Ela falou, o quê? Não, eu acho que tem que ser... Falei, não, aí fui explicar toda a trajetória para ela, para que pudesse entender. E ali, então, ela começou a entender, e aí começou aquela luta. Senhor, precisa. Aí chamei o meu pastor da época, pastor Sebastião Leonel. Pastor, preciso conversar com o senhor. E a igreja estava em crescimento em Taubaté. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, filho, eu vejo que é de Deus isso, sabe? E ali foi aonde nós iniciamos. Só que até para iniciar a igreja, eu disse assim, Senhor, o senhor está nisso mesmo, então ó, eu não vou abrir a minha boca, o senhor prepara tudo. Aí um irmão fazendo caminhada encontrou um outro irmão que tinha um espaço. Eu falei, tá bom, senhor, mas eu não tenho nada para colocar dentro. Daqui um pouco vem uma doação de 100 cadeiras. Daqui um pouco o irmão vem, vamos em São Paulo, vamos tirar todo o som. Eu olhava aquilo, espantava, Senhor. Daqui um pouco vem uma doação de pessoas que nem evangélicas eram do Rio de Janeiro, mas 150 cadeiras. Eu vi 250 cadeiras, com tudo preparado, um ponto. E nesse ponto, interessante, é que o senhor, é lá do Quiririm, ele não era cristão, ele ia na igreja lá, frequentava alguns cultos, seu João, e ele disse assim, pastor, vê se é bom esse local. Eu fui lá, era um local maravilhoso. Eu disse, seu João, tudo bem, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho entradas. Como é que eu disse? Não, pode ficar, nos recordes, foi 6 meses ou 1 ano, pode ficar aí sem pagar aluguel esse tempo todo, depois você começa. Então Deus foi direcionando tudo, sabe? Eu vendo a confirmação. Ele dá os recursos. É incrível, né? Ele dá os recursos. Porque assim, eu disse, Senhor, eu não tenho condições. Hoje eu até estava conversando com a minha esposa, né? De ver o 23 anos, né? Como pastor, eu saí de casa falando com ela, assim, Lê, até hoje eu não me acho preparado. E ela falou, glória a Deus por isso. Sim, porque claro. Isso é dependência de Deus. Né? Então eu fico muito feliz. O que eu vou pregar na praça hoje, Helder? Sobre dependência de Deus. E é a coisa melhor de Deus. É a coisa melhor que a gente possa. O Espírito Santo é incrível, né? Ele confirma, né? Confirma demais. Eu queria saber de você o que é ser igreja, na sua visão. Porque tem uma discussão muito grande, e eu também entendo assim, né? Igreja não pode ser clube. E a gente vê, infelizmente, que sob a ótica de comunhão, muitas igrejas transformam a estrutura física dela num clube. O que você pensa a respeito disso? Olha, claro que a gente tem um ministério, tem uma igreja que foi direcionada por Deus, mas eu acho que ser igreja é você se preocupar com o próximo. Se preocupar com o próximo ao ponto de doer. Não é simplesmente se preocupar ou escolher com quem se preocupar. O primeiro pedido que eu fiz a Deus foi, Senhor, tudo bem, é um ministério. Me dá aquele que ninguém quer. Porque tem muita gente que igrejas querem. Sim. Mas tem muitos que não querem. E eu disse, Senhor, me dá aquele que ninguém... Aquele que é rejeitado por uma sociedade que não devia. E isso Deus foi trazendo. Não que só tem pessoas que ninguém quer. Tem pessoas, né, capacitadas, pessoas de uma forma mais... Estou dizendo assim, aquele que mora na rua, aquela prostituta, porque os nossos obreiros são ensinados lá, olha, vai entrar o doutor, vai entrar o médico, vai entrar o presidente da república, abraça, beija, celebre. Mas vai entrar a prostituta, vai entrar o afeminado, vai entrar qualquer tipo de pessoa, abrace e beije da mesma forma. Porque isso é ser igreja. Porque a gente, o maior exemplo disso... Tá difícil esse tipo de igreja hoje, hein? É Jesus, é o maior exemplo. Porque
pauto minha vida muito em 1 João 2,6, que diz: aquele que diz que tem ele, deve andar como ele andou. E eu acho que esse é o maior desafio da gente, sabe? De se colocar nisso. Permanecer nessa busca, né? Permanecer nessa busca. Porque é igual misericórdia. Estamos anos-luz, né, de distância. E eu até me lembrei agora de um fato que teve um dos aniversários que fiz. Eu fiz um pedido aos obreiros, né? Porque sempre querem fazer algo para os pastores celebrar, fazer, vão reunir os irmãos, fazer. Meu irmão, vocês querem me agradar? Faz o seguinte, pega a van aí, pega os moradores de rua e traz aqui para celebrar com a gente. E foi feito isso, sabe? Então você via aquelas pessoas que, cara, dificilmente estariam no ambiente daquilo. Eu disse, vamos celebrar junto com eles. Vamos dar a oportunidade deles participarem. Sabe que, se eu não estou enganado, no sábado à noite, eu estava conversando com o apóstolo Luiz Hermínio, uma pessoa que Deus conectou comigo. E um homem de Deus, uma pessoa muito séria. E eu estava dando notícia para ele sobre um convite que eu recebi, Helder, para fazer parte da chapa eletiva do CIESP na gestão 26-29. Eu já participo do CIESP, que é uma atividade voluntária, desde 2007 e de 2018 para cá como diretor na estadual lá em São Paulo. E é um nível de convívio com empresários do mais alto escalão. Sim. Né? E a entidade tem um papel fundamental de regular as ações do governo. Regular no sentido de combater alguns abusos contra o empresariado. Né? Em relação ao aumento de impostos, em relação a legislações que travam a economia. E é um trabalho assim que foi brilhantemente conduzido pelo Dr. Paulo Scaff até a última gestão. E agora ele está retornando, né, como presidente da Fiesp. A pessoa que eu nutro profundo respeito, porque realmente é um homem muito sério. Você vê que ele ficou à frente de uma entidade de grande relevância durante muito tempo e não tem um escândalo sequer de gestão, de verba, de nada, diante da seriedade que ele sempre conduziu isso. E para mim foi uma surpresa, porque como função eletiva é a primeira vez. E não deixa de ser um reconhecimento da minha atividade durante todo esse tempo. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer um contraponto, porque eu sei que é Deus que me dá esses acessos, né? E eu falei, eu não consigo entender muito a lógica de Deus quando ele me dá esse nível de acesso e ao mesmo tempo ele me manda sentar com um mendigo na praça da rodoviária velha, né? Parece mundos assim muito distantes. E em várias oportunidades eu preciso priorizar estar na praça em detrimento das atividades da Fiesp, né? Porque eu entendi de Deus que esse é um objetivo e eu estou priorizando em todos os aspectos. E eu falei, sabe, eu queria muito entender essa lógica de Deus, né? Porque tem a questão do que muito se discute, né? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? E essa é uma temática que sempre me vem à cabeça em relação à reciprocidade do chamado. Né? O escolhido é nesse sentido, né? E ele escolhe por nós e nós escolhemos por ele. Porque, obviamente, que dentro do plano de redenção, ele quer abarcar o maior número de pessoas possível, né? E até acho que é por isso que ele atrasa tanto a vinda dele, para ver se dá tempo de mais gente entender o evangelho e ele livrar mais gente da condenação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Por que você acha que ele foi mexer com você numa situação que você tinha, ao invés de com outra pessoa? Bom, Temer, é difícil eu trazer um relato assim sobre a minha própria pessoa, né? Porque eu não consigo te afirmar, mas assim, dentro da minha casa, a gente sempre priorizou muito Deus, sabe? Meus filhos, minha esposa. E eu não sei, porque a gente estava disponível para executar o projeto que Deus queria cumprir através da nossa vida aqui na Terra. E já estava em andamento. E já estava em andamento. Então, eu creio nisso. De repente, por essa disponibilidade,
em dizer, eis-me aqui realmente, como o profeta Isaías, né? Envia-me a mim, porque esse sempre foi o nosso coração. Como eu disse, mesmo antes de consagrado a qualquer cargo eclesiástico, a gente já tinha o coração nisso. Né? A gente já tinha esse desejo, e eu e minha esposa, a gente se completa em tudo nesse sentido, de ter esse coração disposto a cumprir. Ah, mas vai ser difícil. O Senhor falou. Eu gosto muito Vamos de uma definição do pastor Eros em relação a pastor, né? Ele diz sempre que pastor Eros é o, Sim, sim. é o presidente da nossa comunidade do Evangelho Simples. Ele diz sempre que pastor não é cargo, é função. É função. Então, nasce primeiro no coração de Deus, né? É isso mesmo. Então, Deus aponta e fala assim, aquele ali, aquele dom que ele está achando que é para ele, não é não, é para o reino, né? Vem para cá que você vai... Eu creio nisso, nesse chamado, sabe? Escolhido por Deus para um propósito. Para viver aquilo que Deus tem, né? Como te chamou para um propósito, chamou o Helder para outro propósito, né? Sim. Vários propósitos que Deus tem. Então, acho que para a minha vida se encaixa isso. Olha, você vai ser confiado nessa situação. E se você fosse fazer uma retrospectiva hoje, assim, olhando para trás, aonde você estaria como jogador? Você não sabe, Sim. né? Você poderia ter... Você já tinha uma condição boa, já Sim, estava num sim, clube sim. grande, né? Uhum. Portuguesa, um clube de visibilidade. O próprio Ricardo Oliveira, por exemplo, foi para o Santos. Sim, né? sim. Onde, quando você olha para trás, assim, tem algum nível de senão em relação à sua decisão, arrependimento? De forma alguma, teve. De forma alguma, porque, assim, o mais precioso que eu tenho é minha família. E eu vi que houve um momento que tudo que esse mundo poderia trazer não solucionava. Então, assim, hoje eu posso olhar dizendo, poxa, fiz parte. Né? Como as minhas filhas hoje olham, ô pai, você jogou com esse, jogou com aquele, sabe? Pega figurinhas, né? Vê as coisas do passado. Mas arrependimento, não posso nem pensar em falar uma palavra dessa. Porque, na verdade, quando a gente está no âmbito do futebol, nós desejamos ser escolhido por um técnico da seleção brasileira, que é o auge. Mas agora você para e analisa. Você ser escolhido pelo Criador do céu e da terra. Eu costumo dizer, pastor Sandro, dentro da minha experiência que eu tenho vivido, especialmente de 2023 para cá, ontem, por exemplo, foi um outro dia desse, né? O Espírito Santo me incomodou com uma palavra para uma pessoa que estava no culto. E eu... acabou a primeira parte do culto e eu estava relutando de entregar, né? Porque é uma situação delicada, você não sabe como a outra pessoa vai receber, né? E por conta de todo esse aspecto de más igrejas, existe um receio, pelo menos da minha parte, porque é uma coisa tão séria, né? Você vai entregar uma palavra que é de Deus para uma pessoa e você fica sempre naquela assim, será que não é da minha cabeça isso, né? Sim. Será que... Mas, cara, não teve jeito, assim. Enquanto eu não me levantei e quando eu olhei para o lado e falei assim, vou, não vou, foi como se eu tivesse sido empurrado. Não deu tempo nem de pensar. Mas entrar nesse lugar de intimidade com Deus é algo que, cara, nada substitui. Eu falo isso para todo mundo, cara. E eu tô falando que eu tô arrepiado, ó, porque é verdade mesmo, assim, é uma coisa, é de uma preciosidade tão grande você entender que o Espírito Santo fala com você, né? E acho que fez sentido, porque ele chorou muito. Helder, perguntas, comentários? Temos aqui registrando a presença da família Mag, está em peso aqui, a Fernanda, a Andressa, o Marcos, o Tony. Sandro, qual que é a sua visão do Ministério Mag daqui para frente, no futuro? Bom, projetos sempre são vidas, né, Helder? A gente sempre teve isso no coração. Nós tínhamos um projeto lá no Maracaibo, né? Antes mesmo da pandemia, a gente tinha um projeto na Rodoviária Velha também. Até o Júnior, que hoje se encontra na Poema, né? Ele estava à frente de um projeto onde se reunia muito, mas depois perdeu um pouco do propósito. Mas o propósito são vidas, cara. Eu acho que esse é o maior propósito do ser humano. Você se tornar um canal de bênção de Deus aonde você estiver. Não estou falando de
placa de igreja, não estou falando de... Manifestar a glória do Pai. Isso, aonde você estiver. Não é entre quatro paredes, simplesmente dentro de um templo, né? Até o projeto mesmo que Deus tem confiado a você. A gente fica muito feliz com tudo, né? Como o Temer também. Eu acho que é isso. É a gente unir para que a humanidade possa ser alcançada. Esse é o maior propósito da MAG, né? Enquanto estiver ali como pastor. Estou pastor ali, né? Não sei até quando, porque tudo está com Deus. Porque de repente ele muda o curso e diz, olha, agora até aqui foi isso. Então eu estou sensível à voz de Deus. Sim. O que o Senhor quer. Mas eu digo sempre em casa, assim, mas a minha alegria maior é lidar com pessoas. Muito mais do que estar em cima de um púlpito, falando com pessoas. Eu só quero deixar claro para vocês que estão ouvindo que a MAG, ou o MAG, né? O MAG, está representada no de segunda, porque o Alder participa. Sim. Tem algum outro irmão do MAG lá? Hoje o Moisés vai estar lá com a gente também. Moisés que esteve aqui semana passada. Moisés, pô, grande figura. Então, a ideia, pastor Sandro, até é importante que você saiba disso. Quando Deus me deu a orientação em relação a esse ministério, né, que nasceu, ele foi muito claro para não levar para a placa de igreja. Uhum. Tanto é que eu fui conversar com os meus líderes lá no Evangelho Simples, em respeito a eles. Sim, né? sim. Falei, olha, Deus me chamou para fazer isso, mas ele quer que faça sem placa de igreja para que a gente possa unir esforços de vários ministérios. Porque às vezes você representar um ministério em específico, outros não se engajam. Sim, porque tem restrições, estatuto, etc. A gente sabe coisas da instituição. Né? E de forma natural, hoje nós temos 7 ou 8 ministérios representados com irmãos que foram se somar lá, sim. Sem o meu convite, que fique claro. Porque foram 3 instruções que eu recebi. Primeiro, para pegar o estudo bíblico que eu tinha na minha empresa já há 2 anos e levar para a rua. Segundo, para não convidar ninguém, porque Deus ia enviar as pessoas. E terceiro, para não me preocupar com os recursos, que Deus ia prover todos eles. Então foram esses 3 pilares que eu gosto sempre de mencionar e estão sendo cumpridos à risca. Né? Às vezes chega alguém com alguma ideia e fala, nós precisamos orar sobre isso, porque Deus não falou nada. Sim. Não vamos colocar a nossa mão em algo que Deus está fazendo. Isso mesmo. Né? E é incrível como as coisas se construíram dessa forma. Né? Hoje nós temos 3 casas de recuperação que nos cedem vagas, que foram até lá nos oferecer vagas. Né? E uma delas, que é administrada pela Poema, de forma muito inusitada, quando eu fui cortar cabelo. E aí, esse fato eu preciso repetir, porque foi muito, muito mover de Deus mesmo. Assim. Foi a primeira segunda-feira que alguém pediu tratamento. Uhum. E aí aquele homem se ajoelhou lá no meu pé, abraçou minhas pernas, e eu acalmei ele. E eu expliquei, falei, olha, esse movimento é um movimento... A gente não tem muito recurso, porque é um grupo de amigos, pessoas que Deus está mandando. E a gente ainda não tem nenhuma clínica de reabilitação. Mas Deus falou que vai prover todos os recursos. Então você volta aqui segunda-feira que vem, que provavelmente a gente vai ter solução para o seu caso. E aí na quarta-feira da mesma semana, né? Então o nosso encontro foi na segunda, passou terça, quarta-feira eu fui cortar cabelo. Entrei na barbearia de um amigo meu, que já frequentava há muitos anos. Nunca soube que ele era pastor. Nós nunca conversamos sobre isso. Não sei nem como, mas nunca conversamos sobre isso. E quando eu entrei, ele falou, Temer, que bom que você está aqui. Eu estou vendo o que você está fazendo no Instagram e a gente tem uma casa de recuperação e eu quero te ceder umas vagas. Deus. E aí eu me sentei, comecei a chorar. E aí ele não entendeu nada. Para eu falar, eu fico emocionado. E aí ele não entendeu nada. Ficou me acalmando lá. Falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, você não acredita. Anteontem, a primeira pessoa pediu vaga. E agora você está chegando com a solução, né? Então Deus foi construindo algo, está construindo algo que a gente... uma parte eu sei onde vai chegar e a outra eu não sei ainda, porque Deus não revelou. Sim, né? sim. Mas, inclusive, tem um livro sobre isso. E aí eu queria entrar nesse ponto, não sei se tem mais pergunta, mas para a gente entrar nessa reta final, que é sobre profecia. Porque a gente sabe, né? Existe amparo bíblico para as profecias, e aí tem gente que fala, não é profecia, é palavra profética. Mas independente da semântica, eu queria entender como que foi o discernimento
em relação a essas palavras que você recebeu antes do ministério surgir. Porque comigo aconteceu a mesma coisa. Né? Deus falou comigo em outubro de 2023. Eu relutei, e aí eu fui em pelo menos 3 oportunidades diferentes. Em uma delas tinha mais de 6 mil pessoas. E quando eu finalizei uma oração e abri os olhos pedindo confirmação, tinha um pastor a uns 10 metros de mim, o único que não estava em cima do palco. E aí ele me apontou e fez assim. E aí veio e trouxe a resposta. Como que foi a validar isso? Porque não dá para tratar de coincidência. Né? E a sua esposa acertar até o nome. Sim. Na verdade, foi um tratado comigo pessoalmente, de início. Porque se voltar alguns anos atrás, no início da nossa conversão, teve um pastor que se levantou e professor, só que eu sempre fui muito tímido. Às vezes a pessoa, pô, você joga futebol, mas sempre fui muito tímido. Minha dificuldade maior era chegar no clube para fazer novas amizades. Às vezes as pessoas tinham até, pô, esse cara é um mala, né? Não fala com ninguém, mas não era timidez. E o pastor chegou num culto e ele apontou para mim, acho que era diácono na época, se eu exercia essa função. Falou assim, Deus preparou um povo para você. Isso, muito tempo atrás. Eu olhei, vou ser bem sincero, por dentro eu falei, essa Deus errou. Porque eu sabia da minha timidez. Eu falei assim, Deus errou nessa. Mas deixei. E aí, quando Deus começou a esse chamado, eu já pastoreava. Então, já tinha se confirmado aquilo que havia sido profetizado. Mas agora, de ter um ministério independente, cara, nunca foi projeto. Só que as confirmações que vieram através de sonhos, de pessoas que ninguém sabia, nem minha esposa sabia, que vieram confirmando aquilo que eu pedia a Deus, e Deus ia e confirmava. Aquilo ali veio cada vez mais ser transparente para executar o propósito de Deus. Por quê? Porque não era algo que eu desejava. Eu costumo dizer para as pessoas, gente, eu não estou na igreja por causa do dinheiro. Eu deixei o dinheiro para pegar a igreja. Se acontece isso, eu fui inverso, então. Então, mediante a isso, a essa clareza, essa confirmação, né, além de uma paz que o Senhor nos traz também para dizer, filho, eu estou no controle. Até na montagem da igreja. Senhor, eu ainda fui pirracendo, dizendo, Senhor, eu não vou mexer, não vou mover uma palha. Se o Senhor tem, o Senhor traz, então. Onde Deus começou a trazer tudo. Então, eu não tinha como duvidar. Então, isso veio trazendo essa confirmação, cada dia mais, de que, olha, eu estou no controle, eu estou te impulsionando, eu estou te direcionando, somente obedeça. Então, essa foi a maior confirmação para mim, mediante a tantos fatos que ele foi fazendo de uma forma que só eu sabia. Ninguém mais sabia, nem minha esposa. Sabe que eu escrevi um livro, quando Deus começou a falar comigo, lá no final de 2023... em fevereiro de 2024, eu estava na minha filial de Pernambuco, eu tenho uma filial lá em Jabotão. E aí era um dia que eu não tinha agenda de visitas, e aí o Espírito Santo falou comigo, escreve tudo o que eu já te falei até aqui, para depois servir de prova para aqueles que não acreditam. E aí, em pouco mais de 10 horas, eu escrevi um livro de 100 e poucas páginas, com tudo que Deus tinha me falado que ia acontecer. Esse livro está impresso, ele não está publicado, né? Não foi distribuído, Sim. mas está impresso e com data. E hoje eu vejo coisas acontecendo que ele tinha me falado lá atrás. Mas ainda nem todas se cumpriram, Sim, por isso sim. que eu não divulguei. Helder, mais algum comentário? O pessoal tá puxando minha orelha aqui, se eu não registrar a presença. Ó, a Priscila, a Débora, o Davi, tá aqui com a Lu, o Leandro e o Davi. E o Norico. Norico é minha sogra. Ah, Norico tá aí também com a gente. Pastor, a gente já conversou sobre isso, por isso que eu vou trazer. Ele mencionou aqui que ele já teve, inclusive, né, um projeto na praça também. E a gente esteve conversando esse tempo atrás, falando sobre a questão de ser interdenominacional, interministerial agora. Que talvez seja um momento mais maduro da igreja, onde esteja preparando, que Deus preparou essa maturidade para que projetos e congregações se unam, deixando para trás as divergências teológicas que são naturais, né, que o ser humano é diferente,
para que esteja unido num propósito do indo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Helder, eu sempre quando Marcos, eu penso Marcos nisso, 16:15. sempre quando eu penso nisso, né? Porque eu vejo muito se falar de vamos viver o reino, mas o reino ele tem uma placa, tem que ser o meu reino. Sabe, eu nunca consegui ver a igreja nesse sentido. Esse indo, Essa né? não é a igreja de Cristo. Né? Não é, esse é o negócio. Então, eu vejo assim, que a gente tem que unir forças mesmo. Claro, você tem que saber também aonde você está indo, né? Porque, Sim. infelizmente, a gente, em Discernimento. todos os meios, tem que ter esse discernimento. Mas eu apoio esses projetos, por quê? Porque, cara, qual é o objetivo? Por isso que eu digo que a gente tem que conhecer. Qual é o propósito disso? Temer, você precisava estar ali na praça. Poxa, você tem sua vida, você tem sua família, você é bem sucedido. Pra E quê? tem um problema com isso, né, pastor? Sim. E foi algo que Deus me falou lá atrás. Você vai ter que abrir mão de algo que é muito caro para você, que é a sua reputação. Uhum. E, de fato, eu não pude fazer algo que Deus mandou fazer, tendo o coração no lugar certo para isso, se eu não desnudasse a minha própria alma. Sim. Então, eu precisava contar para aquelas pessoas as minhas experiências negativas em relação a tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Para não ficar uma coisa de hipocrisia, né? E eu venho aqui te falar algo, mas eu não sei como é que é. Não, eu passei por isso. Sim. Eu sei como que é. E isso foi uma coisa assim que desde o início eu tive ciência. E eu falei, entendi, senhor, entendi. Entendi porque isso, de certa forma, para mim também é uma libertação, né? Com certeza. De não ter... hoje não tem nada que o inimigo possa me acusar que Deus não saiba. Uhum. Né? E quando você traz essas coisas à luz, você está tirando qualquer tipo de legitimidade de ser acusado por isso. Com Né? certeza. Então, a própria palavra de Deus nos garante isso. Pastor, obrigado. A gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse só um recado para quem está nos assistindo, as suas considerações finais, que o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Primeiro eu quero cumprimentar todos os irmãos aí que estão nos vendo, minha sogra também. Um beijo para minha esposa, a Alessandra, a Gi, a Jade, o Enzo, que Deus abençoe vocês. E deixar para vocês que não há lugar melhor no mundo, a não ser no centro da vontade de Deus. Então, se você não se encontra nesse local, pense bem, porque você pode ter tudo e realmente não ter nada. Porque eu vivi nesse meio onde se tinha tudo, mas no final não se tinha verdadeira alegria. E essa alegria é somente Jesus para preencher. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Hoje, às 18h30, nosso tradicional culto na praça, Barbosa de Oliveira, ali ao lado da Rodoviária Velha, aqui em Taubaté. E na Praça Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro, também às 18h30. Você está convidado a participar conosco para cumprir, como o Helder falou, o ID de Jesus. Até a próxima. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single